Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas e hoje, 10 de maio, eu selecionei alguns destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Mas antes de falar dos destaques, reforço que amanhã, no dia 11, às 20 horas e 6 minutos, farei uma live sobre carreira em segurança da informação e segurança cibernética, fazendo um paralelo com o framework do NIST, né, sobre toda a governança de segurança, todos os aspectos, todas as etapas de um processo de gestão de segurança e como cada carreira pode se encaixar dentro desse contexto. Então, se você deseja ter uma carreira em segurança ou se conhece alguém que possa se interessar, na descrição desse vídeo compartilharei o link da live, né, o link do YouTube. Basta você habilitar a notificação e eu espero você amanhã às 20 horas e 6 minutos, combinado? E hoje os destaques do Notícias do Mundo de Segurança da Informação são os seguintes. Descubra quais são os pontos cegos do MFA. Intel investiga vazamento de chaves privadas do BootGuard. E Western Digital diz que hackers roubaram dados de clientes. E eu começo com essa notícia que fala: descubra quais são os pontos cegos do MFA. Em vista das inúmeras ameaças cibernéticas, a autenticação multifator, MFA, é uma aliada na segurança de dados do ambiente virtual. Embora seja uma ótima maneira de garantir a certificação para acesso às informações dentro de uma rede ou sistema, existem vulnerabilidades e pontos cegos do MFA que facilitam e permitem a ocorrência de ataques hackers. Para entender a dimensão dessas falhas, um relatório de mercado sobre as atividades criminosas online no Brasil aponta que somente no ano de 2020, cerca de 397,42 milhões de credenciais foram expostas. O levantamento acendeu o alerta para o setor de tecnologia em relação aos cyberataques, já que agora não se limitam apenas às grandes corporações. Desse modo, apesar do mecanismo de autenticação MFA reduzir os riscos de invasões, ainda estão suscetíveis a cyberataques por meio dos pontos cegos do MFA, assim como no recurso de autenticação de fator único, onde há algumas falhas de segurança. Atualmente, existem 3 métodos de autenticação multifatorial baseada em dados extras, sendo eles: 1. Método de conhecimentos. Geralmente pede informações como senhas, PINs, resposta de perguntas de segurança pessoal ou OTPs de conhecimento. 2. Método de posse. Normalmente envolve outros sistemas, plataformas ou itens como OTPs geradas por aplicativo, mensagem de texto ou e-mail. Além disso, também podem ser realizadas por dispositivos USB, cartões inteligentes, certificados digitais e chaves de segurança. 3. Método de inerência. Recursos associados ao usuário diretamente, como biometria, reconhecimento facial, análise comportamental ou digitalização da voz, por exemplo. Embora seja um mecanismo altamente confiável e de extrema importância para assegurar principalmente os ativos digitais de uma organização, existem pontos cegos do MFA que podem permitir invasões às contas e exposição dos dados, causando prejuízos irreparáveis. Apesar de toda a tecnologia envolvida, a autenticação multifator pode ser vulnerável a alguns tipos de ataques, considerado um dos métodos mais difíceis de serem revertidos. A técnica consiste em promover um site falso semelhante ao legítimo, com o intuito de que o usuário informe os dados de acesso. Durante esse processo, o site simula de maneira idêntica as ações de autenticação e, finalmente, solicita alterações cadastrais, como senhas ou informações de um cartão de crédito, por exemplo. Com isso, as informações inseridas são armazenadas e utilizadas para a realização de ataques cibernéticos e uso indevido de métodos de pagamento da vítima. Ataques in the endpoint. Esse tipo de ataque consiste em infectar o dispositivo com um malware e, a partir dessa invasão, monitorar as atividades do navegador. Por meio de software desatualizado ou engenharia social, por exemplo, esses vírus conseguem acessar computadores e celulares e visualizar as informações. Logo, um simples acesso ao Internet Banking pode ser determinante
para que os hackers consigam movimentar a conta bancária mediante uma seção oculta no navegador. Ataques man-in-the-middle. De forma semelhante ao método de autenticação falsa, esses ataques utilizam um site proxy falso para desviar a MFA antes de redirecionar o usuário ao site legítimo. Sendo assim, a prática se resume em direcionar a pessoa para o endereço que aparentemente é real, mas durante esse processo são solicitadas informações de credencial. Ao inserir os dados de acesso, o mecanismo registra o login e os códigos de autenticação multifator. Bugs do MFA. Como toda autenticação envolve programação, existe uma pequena chance de ocorrer bugs nesses sistemas e assim proporcionar momentos de vulnerabilidade que geram oportunidade para que hackers possam se aproveitar. Diante disso, muitas dessas falhas já foram publicadas e reparadas, porém novos erros podem surgir e permitir invasões. E por fim, ataque a partir de OTP. Como forma de autenticação multifator, os Tokens Time Password (OTP) enviam códigos atualizados com frequência em um curto período. Esses dígitos são utilizados para finalizar o login de um usuário em determinada rede ou sistema, garantindo assim mais segurança no momento de comprovar a identidade de quem está acessando. No entanto, os invasores podem conseguir acessar o banco de dados onde essas senhas são armazenadas e facilmente obter as credenciais da vítima. O processo ocorre à medida em que os códigos são digitados e registrados no dispositivo em um site de proxy falso. A princípio, existem diversas maneiras de impedir que ataques cibernéticos aconteçam via MFA, com treinamento para colaboradores em relação a essas ameaças, bloqueio de links não autorizados em toda a rede e investimento em soluções tecnológicas de segurança. É possível também contar com empresas especializadas em segurança cibernética com recursos inovadores, ferramentas de combate e prevenção a cyberataques. Assim, sua organização terá a segurança necessária para manter suas informações preservadas. Galera, em breves linhas, MFA é melhor que não ter MFA. Quem utiliza apenas a senha corre um risco muito maior, porque facilita a vida do atacante. Segundo, existem tipos de múltiplo fator de autenticação mais seguros que outros. Sabemos que o SMS, em virtude da facilidade dos criminosos fazerem SIM swap, não é seguro. Todos os demais dependem um pouco da, como posso dizer, talvez ingenuidade dos usuários em não identificar golpes, phishings, utilizarem redes não seguras. Geralmente depende desse tipo de coisa. Para quê? Para que a partir de uma simulação o usuário seja enganado e ele passe a colocar as credenciais verdadeiras, usuário e senha, e também, eventualmente, até o código de múltiplo fator de autenticação. De posse dessa informação, quase que instantaneamente, o criminoso consegue também fazer o acesso, no site verdadeiro, utilizando os dados. Então, além de incentivarmos o múltiplo fator de autenticação, considerando, obviamente, aqueles mais seguros, temos que trabalhar os aspectos de conscientização, sem sombra de dúvida. Intel investiga vazamento de chaves privadas do BootGuard. A Intel está investigando o vazamento de supostas chaves privadas usadas pelo recurso de segurança Intel BootGuard, que potencialmente pode afetar a sua capacidade de bloquear a instalação de firmware UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, malicioso em dispositivos da fabricante taiwanesa de PCs. Em março, o grupo de Ransomware Money Message atacou a rede de computadores da MSI, alegando ter roubado 1,5 terabytes de dados durante o ataque, incluindo firmware, código-fonte e banco de dados. A gangue exigiu um resgate de 4 milhões de dólares e depois de a empresa não ter pago, começou a vazar os dados em seu site de vazamentos de dados, incluindo o código-fonte do firmware usado pelas placas-mãe da empresa. No dia 5, Alex Matrosov, CEO da plataforma de segurança da cadeia de suprimentos de firmware Binarly, alertou que o código-fonte vazado contém as chaves privadas de assinatura de imagem para 57 produtos MSI e chaves privadas Intel BootGuard para 116 produtos MSI.
Matrosov disse que esse vazamento pode ter feito com que Intel Boot Guard não fosse eficaz em dispositivos MSI usando CPUs 11 Tiger Lake, 12 Adder Lake e 13 Raptor Lake. Temos evidências de que todo o ecossistema da Intel foi afetado por essa violação de dados da MSI. É uma ameaça direta aos clientes da MSI e, infelizmente, não apenas a eles, disse. A Intel Boot Guard é um recurso de segurança incorporado ao hardware da Intel, projetado para impedir o carregamento de firmware malicioso, conhecido como UFI Bootkits. E é um recurso crítico usado para atender aos requisitos do Windows UFI Secure Boot. Isso ocorre porque o firmware malicioso é carregado antes do sistema operacional, permitindo que ele oculte suas atividades do kernel e do software de segurança. Persista mesmo após a reinstalação de um sistema operacional e ajude a instalar malware em dispositivos comprometidos. Para proteger contra firmware mal intencionado, o Intel Boot Guard verifica se uma imagem de firmware é assinada usando uma chave de assinatura privada legítima, usando uma chave pública incorporada ao hardware Intel. Se o firmware for verificado como legitimamente assinado, o Intel Boot Guard permite que ele seja carregado no dispositivo. No entanto, se a assinatura falhar, o firmware não poderá carregar. O maior problema com esse vazamento é que se acredita que as chaves públicas usadas para verificar o firmware assinado usando as chaves vazadas estejam incorporadas ao hardware da Intel. Se eles não puderem ser modificados, o recurso de segurança não é mais confiável em dispositivos que usam essas chaves vazadas. Lamentável. Que notícia complicada. E na última notícia de hoje, Western Digital diz que hackers roubaram dados de clientes. A Western Digital colocou a sua loja offline e enviou aos clientes notificações de violação de dados depois de confirmar que hackers roubaram informações pessoais confidenciais em um ataque cibernético em março. A fabricante de discos rígidos para computadores enviou por e-mail as notificações de violação de dados no final da tarde do dia 5, avisando que os dados dos clientes foram armazenados em um banco de dados da Western Digital roubado durante o ataque. Com base na investigação, descobrimos recentemente que por volta do dia 26 de março, uma parte não autorizada obteve uma cópia de um banco de dados da Western Digital que continha informações pessoais de nossos clientes da loja online. As informações incluíam nomes de clientes, endereços de cobrança e entrega, endereços de e-mail e números de telefone. Como medida de segurança, o banco de dados relevante armazenou em formato criptografado senhas com hash que foram salgadas, ou utilizaram salt key, e números parciais de cartão de crédito. A Western Digital colocou sua loja offline enquanto continua investigando o incidente, com a loja agora exibindo uma mensagem informando voltaremos em breve e não podemos processar pedidos no momento. A empresa espera restaurar o acesso à loja até o próximo dia 15. A Western Digital também adverte os clientes afetados para estarem vigilantes contra ataques de spear phishing, em que operadores de ameaças se fazem passar pela empresa e usam dados roubados para coletar mais informações pessoais do cliente. A notificação de violação de dados ocorre depois de a Western Digital ter sofrido um ataque cibernético em 26 de março, quando a empresa descobriu que sua rede foi invadida e os dados da empresa foram roubados. Em resposta ao ataque, a empresa desativou seus serviços de nuvem por 2 semanas, juntamente com aplicativos móveis de desktop da web. O TechCrunch relatou que um grupo de hackers não identificado invadiu a Western Digital alegando ter roubado 10 terabytes de dado. Embora os operadores de ameaça afirmem não fazer parte da operação de ransomware AlphaV, eles usaram seu site de vazamentos de dados para extorquir a Western Digital, vinculando-os de alguma maneira à gangue de extorsão. Os hackers também alegam ter roubado um banco de dados SAP Backoffice contendo informações do cliente e compartilharam uma captura de tela do que parece ser faturas dos clientes. Desde então, nenhum dado adicional foi divulgado pelos operadores de ameaça
provavelmente indicando que eles ainda estão extorquindo a Western Digital na esperança de receber um pagamento de resgate. Mais um incidente lamentável envolvendo uma grande empresa de tecnologia, né, como tantos outros incidentes que temos visto. Espero, obviamente, né, que as coisas se normalizem, né, e que as pessoas, os clientes, não sejam afetados por esse vazamento. Mas é muito importante que eles sejam avisados e que estejam cientes de que ataques de engenharia social, não só spear phishing, mas vários outros tipos de ataque, podem ser direcionados uma vez que seus dados foram vazados. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!